Bom dia a todos vocês. Bom, é um prazer falar para vocês sobre esses temas, né? Porque eles nos remetem a uma discussão bastante atual da problemática social, da problemática ambiental, enfim, da humanidade, do estado geral do planeta e como é que nós temos que realmente organizar uma solução para tudo isso. Quando a professora Marta fala do PROSA, é que PROSA é a sigla do Programa Socioambiental e de Economia Solidária da Universidade Católica, onde nós fazemos parte de uma equipe, né? E essa equipe tem como principal objetivo organizar a discussão socioambiental dentro dos vários campos da universidade. E algumas ações práticas que nós vamos desenvolver, como diagnóstico, PGA, enfim, algumas ações pontuais para que nós possamos mostrar aos alunos que efetivamente nós temos uma preocupação com o meio ambiente e praticamente nós realizamos alguma coisa. Bom, o que nós vamos fazer hoje com vocês? Nós temos o grupo que vai, nas suas diversas habilidades, fazer apresentações. Nós vamos começar com a professora Ivana, né? E depois com a Ana Lúcia, que vai falar sobre biodiversidade. Depois, em seguida, nós vamos ter o professor Gitaí, que vai falar sobre globalização. E eu, em seguida, falo um pouco sobre geopolítica. E vamos fazer uma exposição sobre o Cerrado. E uma discussão sobre crise urbana e rural. Nós não temos, assim, tanto tempo para falar com profundidade de cada um desses temas, porque cada um desses temas seria aula, é um programa quase de curso. Mas vamos jogar bastante informações para vocês e a gente depois pode estabelecer um debate aqui interno, tá? Porque eu acho que nós temos que criar uma dinâmica, porque a turma é pequena e dá para a gente fazer um diálogo legal aqui com vocês. Bom, então, professora Ivana vai falar essa fala inicial. Nós vamos colocar uma base de 20 minutos para cada exposição e depois a gente debate. Tá ok? Professora Ivana, por favor. Eu não, você ainda agora. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Bom, eu vou tentar usar meus 20 minutos e espero que eu tenha clareza, objetividade, possa trazer para vocês realmente conteúdos que possam contribuir para a prova do ENAD. Particularmente, o que eu vou falar para mim tem uma importância muito grande. Eu trabalho nessa área de meio ambiente, educação ambiental, e então eu gostaria que vocês acompanhassem, né, a trajetória desses slides que eu vou estar colocando aqui. Bom, então, o título que eu coloquei foi Os Problemas Socioambientais e a Busca da Sustentabilidade. Para começar, eu vou fazer a delimitação espaço-temporal do homem na Terra. Porque quando a gente vai falar do hoje, do aqui e do agora, é necessário a gente se situar. E eu acho muito importante a gente se colocar do tamanho que a gente é, o espaço que a gente ocupa e a idade que a gente tem. Porque nessa delimitação, a gente vê realmente a escala necessária, né, que nós ocupamos na Terra e as intervenções negativas que nós conseguimos fazer em tão pouco tempo. Então, dentro dessa delimitação espaço-temporal da presença do homem na Terra, como eu havia dito, né, nós vamos fazer uma viagem aqui, né, brevemente, só para dizer que o nosso universo, dentro da teoria mais aceita, do Big Bang, ele se formou há 15 bilhões de anos através de uma grande explosão, ou seja, toda a matéria estava unida no único ponto desse universo infinito. É uma matéria com muita energia, muita massa, e em um dado momento essa quantidade de calor e energia não suportou e houve a grande explosão. Dessa grande explosão, então, se formou o quê? Tudo o que existe nesse imenso universo. Todos os corpos interestelares, todas as galáxias, né? E dessas galáxias, desses corpos interestelares, nós estamos aonde? Nosso planetinha Terra,
né, faz parte de um sistema solar, que faz parte de uma das milhares de galáxias do universo, desse espaço sideral. Então, vocês vejam a pequenez, digamos assim, do nosso planeta dentro desse universo grandioso. Então, nosso planeta, ele tem em torno de 4,5 bilhões de anos e, para que se possa entender, estudiosos, né, da geologia fizeram uma cronologia diferente da cronologia do nosso tempo e dividiu isso, do tempo humano, digamos assim, e dividiu isso em eras geológicas. Então, esse planeta nosso demorou, do Big Bang, de 15 bilhões de anos, esse tempo enorme para estar se constituindo no nosso planeta Terra, que são 4,5 bilhões de anos. Desses 4,5 bilhões de anos, nós vamos ver o tanto que o ser humano, nós, Homo sapiens sapiens, somos recentes na história. Então, dentro das eras geológicas, nós temos a mais antiga, pré-cambriana, depois a paleozoica, mesozoica e a cenozoica. O ser humano, ele aparece na era cenozoica. E a pré-cambriana, só para vocês terem uma ideia, ela foi uma era que durou de 4,5 bilhões de anos a 600 milhões de anos atrás, ou seja, 3,9 bilhões de anos foi essa era pré-cambriana em que a vida não existia. Não existia sequer um inseto, não existia uma barata, não existia nada. Então, dentro desse gráfico em forma de pizza, só para a gente ter noção da nossa delimitação temporal, nós vamos ver que o Adiano, Arqueano e Proterozoico, não é? Seguem essa linha ali, ó, no sentido horário. Vocês vão ver que todo esse período enorme aí representa o pré-cambriano em que não existia vida. Depois vocês têm o Mesozoico, que representa 4% desse tempo, o Paleozoico, que representa 7% desse tempo de existência do nosso planeta, e o Cenozoico, que representa 1% desse tempo. Ou seja, foi aí, nesse 1% do tempo da história da Terra, que o ser humano aparece. Certo? Então, nós somos, na verdade, um piscar de olhos na existência de um planeta que demorou, no mínimo, 80% desse tempo para que as condições físico-geográficas, climáticas dessem possibilidade da vida. Porque nesse período de 80% desse tempo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o planeta estava passando por profundos processos geotectônicos, né, de vulcanismos, terremotos, instabilidades climáticas, em que a vida simplesmente era impossível. A partir do momento em que a vida, as condições de vida são possíveis, é aí que começam a surgir as primeiras formas, e elas começam no mar pela presença das algas cianofícias. Daí para frente, outras formas de vida vão surgindo naquela sequência, né, de animais, de peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Então, chegando aí no homem, né, nós, então, vocês deram para sentir como nós somos criaturas extremamente jovens nesse velho planeta, e aí nós tivemos uma sucessão de evolução da espécie, né? Homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, homem, né? São vários tipos até que nós conseguimos chegar no nosso Homo sapiens sapiens. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, a palavra sapiens significa sabedoria. Então seria homem, sábio, sábio. E aí nós vamos ver a grande contradição. E o homem, então, esse Homo sapiens sapiens, há aproximadamente 40 mil anos atrás, né? Que se caracteriza essa espécie nossa, o início, né, da nossa ocupação. Vamos chegar um pouco aqui na nossa região, mas de um modo geral, os homens, eles eram o quê? O Homo sapiens, eles eram caçadores-coletores, eram nômades, viviam em grupos, em bandos, e
então viviam e tinham uma relação com o meio de sobrevivência e trabalho unicamente para a sua sobrevivência. Nós temos um marco muito importante na evolução da espécie humana, que foi a própria Revolução Neolítica, em que o homem descobre a roça, começa a plantar e se sedentariza. E aí, então, começa de uma forma bem sutil as primeiras marcas e as intervenções no meio ambiente. Porque enquanto nômade, ele caçava e coletava, mas ele saía, ele não permanecia no local. Então, aquele local que, por mais que ele tirasse frutos, que tirasse, né, arbustos e remexesse ali naquele ambiente, quando ele saía, a natureza se regenerava. Então, quando ele se sedentariza, que ele começa a plantar, colher e se fixar, aí sim ele começa a deixar as primeiras intervenções. A terra era comunitária e os homens viviam da troca, né? Então, nós vamos ver que a partir que o tempo passa, vamos dar alguns saltos para não demorar, né? Nós vamos ver que até então, tudo era socialmente dividido, digamos assim. A terra era comunitária e tudo. Nós vamos ver o primeiro elemento da natureza a ser privatizado, que foi o quê? A terra. Quando nós chegamos, então, no feudalismo, né? Na Idade Média, nós vamos ver isso na Europa de uma forma bem clara. Então, nós temos como elementos da natureza o ar, a terra, a água, né? E nós, então, nesse tempo, ou seja, o primeiro elemento da natureza que foi privatizado foi a terra, como propriedade privada dos senhores feudais. E nós vamos ver que nessa sequência de um tempo longo, né? Nós vamos ver que a terra, ela vai se transformando em mercadoria no modo capitalista. No Brasil mesmo, a gente pode ver muito bem o nosso processo do quê? De formação socioespacial, quando nós fomos vistos pelos europeus, pelos portugueses, como o quê? Como colônia de exploração, né? Então, como colônia de exploração, na fase pré-capitalista, ou a fase do mercantilismo, das grandes expansões marítimo-comerciais, nós vamos constatar isso, que o Brasil, então, começa no seu processo de ocupação e apropriação do espaço, quando o olhar voltado para o Brasil era para quê? Era para os ciclos econômicos, plantation de cana-de-açúcar, não é? O ciclo do café, as drogas do sertão, não é? O ciclo da mineração. Então, são todos esses se expandindo pelo globo, né, pelos continentes, e nós vamos vendo que dentro dessa lógica existe o quê? Um desenvolvimento desigual e combinado, em que a lógica é lucrar, e esse lucro ela é extraída a partir de um tipo de homem que explora uma outra categoria de homem e explora também os recursos da natureza. Então, precisa de um que tenha meios de produção, que tenha um capital, e precisa de outros que só tenha a força de trabalho. Então, dentro desse desigual e combinado, nós conseguimos o quê? O lucro, né? E o enriquecimento de uma parcela enorme da população. E também, então, na verdade, eu diria que é um sistema que ele expolia a natureza e uma parcela dos homens. Haja visto que existem dados que diz que 80% dos recursos são consumidos por 20% da população do planeta. Isso significa que esses 80% de recursos são explorados por uma parcela detentora de grande capital, né? Bom, então, seguindo aí, a Revolução Industrial foi um outro grande marco, né, de impacto ambiental, porque da manufatura nós passamos para a maquinofatura, e isso promove o quê? A possibilidade muito grande de produção cada vez maior de produtos, né, para serem produzidos, distribuídos e consumidos. E, então, a natureza passa a ser cada vez mais explorada de forma cada vez mais intensa, devido à possibilidade de produção no modelo industrial. Cadê? Bom, mas será que foi certo aqui? Foi. Nós vamos ver que na década de 60, com esse modelo de sociedade que nós fomos
dando sequência à explicação, nós vamos ver que dentro desse modelo excludente exploratório, começa o despertar da consciência ambiental. E dentro desses problemas ambientais, se nós pudermos dividir, nós tínhamos, e ainda tem, né, assim, claro para nós, um diferencial entre os problemas ambientais. No primeiro mundo, primando pela abundância e consumo, e no terceiro mundo, pela miséria humana e doenças. Né? Então, ainda que os problemas ambientais, eles não tenham fronteiras, né? Dentro desse sistema, a lógica é privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Então, a socialização dos prejuízos ambientais, ele alcança ricos e pobres, ele alcança pretos e brancos, ele alcança países ricos, países do norte, países do sul, mas se nós pudéssemos diferenciar, nós diríamos, não é, que nos países de terceiro mundo, o maior problema ambiental ainda é a miséria humana. Esse modelo econômico, então, ele vê o ambiente, ou o meio ambiente, como supridor de recursos dentro de uma sociedade de consumo, que tem uma visão imediatista, individualista, competitiva, que isso tudo gera a degradação ambiental e a exclusão social. Então, aqui umas imagens, né? Voltei? Aí. Né, um paradoxo ali, né, das grandes, dos prédios, dos arranha-céus e a pobreza. Então, dentro daquilo que eu havia falado para vocês, esse quadrozinho, oh meu Deus, estou apanhando aqui. Esse quadrozinho mostra mais ou menos isso. Então, dentro desse modelo de desenvolvimento, de um lado você tem a exclusão social, que gera desemprego, miséria, violência, que também gera degradação ambiental. E a concentração de renda, que gera opulência, consumismo e desperdício, que também geram degradação ambiental. Né? Aqui é uma imagem de uma extrema exclusão social, né? As pessoas que sobrevivem no meio do lixo. Aqui também é uma foto na época do Carandiru, né? Que eu acho que é uma coisa a gente pensar. Vocês viram outro dia, semana passada, da Veja, falando dos bandidos de toga lá, né? Falando dos juízes, né? Cometendo crimes, né? E a gente vê que, se a gente analisar uma parcela enorme dessas pessoas que estão aí, estavam na hora errada, no lugar errado, e possivelmente com delitos muito menos preocupantes e perigosos do que os nossos grandes corruptos políticos estão aí soltos, né? Fazendo. Bom, a maioria das nações, para atender suas necessidades de energia e materiais, apodera-se de outras. Então, nós vemos o quê? Que dentro dessa lógica, né, nós temos uma análise que a gente pode ser feita assim, olha, nós temos hoje, no mundo globalizado, dentro da economia internacional, nós temos a ligação, estão cooptados as grandes nações, os grandes dirigentes das nações, né, com as grandes corporações. Então, essas grandes corporações, que a gente também denomina de atores hegemônicos, eles se aliam às nações para os interesses, não é, da economia local. E isso gera o quê? Essas decisões políticas, elas geram problemas econômicos, sociais, culturais e éticos. O crescimento populacional também, né, é um problema sério, mas não é o mais sério. Aliado aos padrões de consumo e às condições socioeconômicas adversas, levam a uma crise civilizatória que põe em xeque o conceito de progresso e desenvolvimento hoje. Né? Então, na verdade, o crescimento populacional, ele é um problema, mas mais do que a quantidade de gente que tem na Terra, é como as pessoas vivem na Terra. Imaginando que, como eu disse para vocês, isso é um dado assim até muito colocado, né? Que se hoje todos nós tivéssemos o consumo de um cidadão da classe média americana, o mundo entraria em colapso imediatamente. Nós precisaríamos de, no mínimo, 3 planetas. Então, vocês imaginem se todo mundo tivesse o consumo de um cidadão da classe média. Então, o mundo ainda existe graças, entre aspas, à miséria de um grande
uma grande quantidade de excluídos, né? E se isso socialmente nós tivéssemos justiça, né, isso não precisava acontecer, né? Até porque o que é consumo, o que é necessidade, né? Necessidade criada por um padrão materialista, né? Bom, então, quando a gente fala que essa crise põe em xeque o conceito de progresso e desenvolvimento, é justamente isso. Que progresso é esse? Esse progresso é para quem? E que desenvolvimento é esse? Para chegar aonde? Vamos refletir sobre isso. Então, quais seriam os principais problemas ambientais gerados por esse modelo de desenvolvimento? Efeito estufa, alterações climáticas, buraco na camada de ozônio, alterações na superfície da terra, desflorestamento, queimadas, erosão do solo, desertificação, destruição de habitats. São tantas coisas, né, gente? Aqui é uma imagem, ela é bonita, né? E é chocante. No Amazonas, o tanto de madeira aí, né? Desmatamento aí para venda de madeiras. Perda, continuando, né, dos problemas ambientais que eu havia começado na exposição anterior. Perda de biodiversidade, poluição do ar, da água, do solo e sonora, escassez de água potável, erosão da diversidade cultural, exclusão social, biouniformidade, tráfego de produtos restringidos e N desconhecidas mais em curso. Então, assim, só para dar um exemplo, quer dizer, cada uma dessa aí daria uma palestra, né? Cada tema desse aí daria para a gente falar pelo menos umas 2 horas, né? Aqui também é outra imagem, né? Do monte de peixe morto boiando, né? Ou seja, derramamento de petróleo, né? E aí dentro da legislação ambiental, né, nós temos uma legislação ambiental conhecida como uma das melhores do mundo, porque ela foi copiada, ou melhor, inspirada na legislação ambiental do Canadá. Só que leis que são boas só não bastam, é preciso que elas sejam cumpridas. E diferentemente de lá, aqui as leis não são cumpridas. Então, enquanto um navio petroleiro desse aí faz um estrago desse e mata um monte de peixes e polui quilômetros e quilômetros de mar aberto, muitas vezes eles não são punidos, ou se punidos não pagam, né? Às vezes, você vê muitas vezes esses pequenos pescadores, né, que vivem e sobrevivem da pesca, sendo presos porque são pegos, né, pescando peixes com tamanho menor, na época da piracema e tantas outras coisas. Então, esse é um pouco da injustiça social desse sistema. Aqui também é uma imagem que mostra um depósito de pneus nos Estados Unidos. Está vendo ali 3 pessoinhas andando, só para dar a dimensão da escala. Esse é um problema também de impacto ambiental. Hoje a gente vê que estão começando, né, a utilizar pneus como matéria-prima para outras coisas, né? Mas os cemitérios de pneus espalhados no mundo, né, demandam muito tempo ainda para serem consumidos transformando isso em outros produtos. Bom, Steen acrescenta que as causas humanas indiretas dessas mudanças ou desses problemas que nós estamos vivendo, né, desses problemas socioambientais, decorrem de alterações na estrutura social, alterações nos valores humanos, crescimento da atividade econômica, consumo global de energia, crescimento populacional e mudanças tecnológicas. Ou seja, são todas elas juntas, né, que contabilizam, digamos assim, para essa crise civilizatória que nós estamos vivendo. Então, aqui mais uma imagem, né, da miséria humana, né, de fome e miséria, de condições subhumanas de moradia, uma criança mal nutrida, uma criança bem nutrida.
Aqui também é outra imagem, né, que fala muito, acho que isso aí o pessoal viu muito na internet. Existe um dado da ONU que diz que 66,7% da população do planeta vive em estado de miséria absoluta ou miséria relativa, que significa que vivem com de 1 a 5 dólares por dia. 67% da população do mundo vive com esses índices. Então, vocês vejam que realmente é muita pobreza, né? O que tem sido feito para mudar esse quadro? Os movimentos ambientalistas, seu engajamento político, o crescimento das ONGs, a criação de instituições e leis, estudos científicos, desenvolvimento de pesquisas, realização de grandes conferências e a busca de acordos internacionais. Só para vocês terem uma ideia, as ONGs, de todas as ONGs, né, que são organizações não governamentais, né, elas, as que mais cresceram da década de 90 para cá, são as ONGMAs, que são organizações não governamentais do meio ambiente. Isso reflete o quê? Uma preocupação da sociedade civil com os problemas socioambientais. Movimentos que buscam formas para recuperar o ambiente. Então, nós vamos assim, quanto tempo eu tenho? Estou acabando, tá? Da década de 60 para cá, principalmente nos países de primeiro mundo, há o quê? Há um grupo de pessoas, né, que começa a realmente se preocupar com as questões sociais e ambientais. No Brasil, esse movimento demora mais um pouco, que é na década de 60. E esses movimentos ambientais, eles surgem no bojo de movimentos sociais de um modo geral. Movimentos que lutam contra a discriminação da mulher, movimentos que buscam melhores condições de salário, certo? Então, dentro desses movimentos surge o movimento ecológico. E no Brasil, ele aparece num momento de muita contradição. Por quê? Porque quando esse grupo de ambientalistas começa a questionar as condições aqui no Brasil, nós estamos num momento em que o Brasil quer progresso a qualquer custo. Então, há uma briga entre tecnocratas e ambientalistas, porque chegava-se a dizer o seguinte, que vem a poluição, nós queremos o progresso. Os ambientalistas são românticos, nós temos que desenvolver, nós temos que largar de ficar preocupado com essa coisa de meio ambiente. Então, não era vista como uma coisa realmente preocupante. Na década de 80 para frente, com a abertura do capital internacional, com a política neoliberal e a territorialização das fronteiras, aí que nós vamos ver, né, cada vez mais a presença de grandes transnacionais aqui e apropriação e uso dos recursos. Marcos importantes no caso da discussão ambiental, né? Em 1968, o Clube de Roma é um dos momentos, né, que começa a se questionar os limites do crescimento, chama a atenção do mundo para a disponibilidade de alimentos para esse tanto de pessoas que existem no planeta. Depois nós tivemos o livro Primavera Silenciosa, da Raquel Kerson, que ela também discute essa questão do uso, né, dos desfoliantes químicos, do desmatamento. Então, são coisas que vão chamando a atenção da humanidade. Mas, em 72, nós tivemos, organizado pela ONU, a Conferência de Estocolmo, onde cria-se o PNUMA, que é Programa Nacional para o Meio Ambiente. Esse PNUMA, ele tem o objetivo, realmente, de estar criando um organismo que vai estar reunindo, né, documentos e propondo e, de uma certa forma, orientando ações, no sentido da sustentabilidade. Em 87, publica-se o relatório Nosso Futuro Comum, que é o diagnóstico da situação planetária e propostas mitigadoras. Foi aí, em 87, que surgiu pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. Né? E o desenvolvimento sustentável é aquele que consegue suprir as necessidades das gerações presentes, levando em conta as necessidades das gerações futuras. E para que ele seja sustentável, ele tem que ser o quê? Ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Eu acho que ele se confronta diretamente com o sistema capitalista. Então, eu acho que, de certa maneira, é insustentável pensar
condição agora, né? Em 92, nós tivemos a Rio 92 ou a Eco 92, em que centenas de países se reuniram e muitas discussões e propostas foram colocadas, né? Eu diria que antes da Conferência de Estocolmo, ela foi a mais importante nesse momento, mas a Rio 92 ela foi um marco. Não um marco de mudança, mas é um marco em que quase 200 países se reúnem e o mundo inteiro para pensar sobre os problemas ambientais planetários de fato. Então, muitos documentos importantes saíram de lá. E foi legal porque aconteceu aqui no Brasil, né? Então, na Rio 92, alguns documentos importantes saíram de lá. O Tratado da Biodiversidade, a Convenção Quadro sobre Mudança Climática e a Agenda 21. E a Agenda 21, ela é um documento que foi gerado com o objetivo de dizer que cada nação deveria se responsabilizar para ter sua agenda. O que é a agenda? Não é um caderno que você anota o que você vai fazer? Então, cada país deveria ter sua agenda para tentar mitigar os problemas ambientais. Haja visto que, por exemplo, nós temos a Agenda 21 de Goiânia. Então, cada nação, cada estado, município tem que ter sua Agenda 21, que são um conjunto de propostas para serem implementadas. E aí nós vamos ver que, infelizmente, elas existem, mas elas muito pouco são cumpridas. Em 2002, nós tivemos a Rio +10, que aconteceu na África do Sul, em Joanesburgo, e que foi justamente fazer um balanço do que aconteceu na Rio 92. E se constata que os avanços foram muito poucos. Na verdade, o balanço foi negativo. Viu-se que tudo que foi proposto na Rio 92, com muito entusiasmo, com muita gente se debruçando sobre os documentos, muito pouco do que foi proposto foi efetivado. Por quê? Porque quando você fala de problemas planetários, não existe um órgão que pode punir, que pode controlar, porque existe uma coisa que chama soberania nacional. Então, os acordos internacionais, o país pode ir lá assinar o protocolo, falar que tem interesse, mas ninguém pode puni-lo, né? Porque a nação é soberana. Então, há dificuldade desse acordo ser cumprido. Em 2009, nós tivemos a Conferência de Copenhague, que foi também um momento de discussão mundial sobre as mudanças climáticas, porque dentre os problemas ambientais planetários, de todos eles, o que as pessoas entendidas dizem que é o mais preocupante é o aquecimento global, né? Porque ele vem como efeito dominó sobre todos os outros problemas, né? Então, essa Conferência de Copenhague discutiu isso também. Nós vamos ter agora a Rio +20. Nós estamos aqui em Goiânia já nos organizando para acontecer o ano que vem a 3ª Conferência Estadual de Meio Ambiente. Os temas que a gente vai tratar, né, Henrique? São temas que serão discutidos na Rio +20 também. Então, vocês vejam que as discussões estão postas, né? As pessoas estão buscando, existem pessoas interessadas, que querem, de fato, que têm preocupação, que têm conhecimento científico e que querem mudanças. E aí, eu vou só falar um pouquinho do termo tão propalado que hoje foi até banalizado, que é desenvolvimento sustentável. Então, acho que o Henrique vai falar um pouco, não sei, né? Não, desenvolvimento sustentável, já falei lá atrás, é aquele que procura suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Então, eu pergunto para vocês, quando ele usa a palavra necessidades da geração atual, o que é necessidade da geração atual? O que é necessário, de fato, para nós e o que é supérfluo, né? Nós conseguimos isso dentro desse modelo? Então, eu escrevi desenvolvimento insustentável. Por quê? Faz-se necessário buscar um novo estilo de vida baseado numa ética global que vise resgatar e criar novos valores e repensar e modificar hábitos de consumo. Seria possível sem alterar o modelo de produção da sociedade capitalista, materialista, consumista, imediatista? A educação ambiental é um dos instrumentos capazes de processar essas informações. Não é o único, né, gente? Nós temos a legislação, as tecnologias limpas, a educação ambiental, né? Mas ela é uma delas. E aqui, como educadora, dentro do seio da universidade, é um processo educativo que nós queremos estar despertando em vocês, né? Então, algumas reflexões importantes para finalizar.
O crescimento tem se tornado o objetivo obsessivo da maioria das sociedades. Ok? Concordam comigo? A economia global ela está em choque com muitos limites naturais da Terra. Não é? Porque a economia, o que gera mercadoria, matéria-prima? Da onde vem matéria-prima? Da natureza. A natureza, a Terra, ela é um sistema fechado. Nós não temos como buscar coisa lá fora. Não é? É o nosso lar, é a nossa casa. Só tem o que está aqui. Estamos destramando os fios de uma complexa rede de segurança ecológica. E a maior parte dos seres humanos não reconhece o valor dessa rede. A população humana cresce, aumenta o consumo, as florestas encolhem, as espécies desaparecem, o solo produtivo é degradado, as reservas de água decrescem, a pesca desaparece, os rios se estreitam, os gases estufa aumentam, novas doenças surgem e a humanidade se estressa. Até agora, a ordem mundial emergente é uma que quase ninguém deseja, por incrível que pareça. Nunca tivemos tanto e nunca tivemos tão estressados, nunca estivemos tão angustiados, né? Quase todo o crescimento está ocorrendo nas cidades. Elas ocupam em torno de 2% da superfície da Terra, mas consomem 75% dos seus recursos. O aumento da eficiência de uma parte relativamente pequena do mundo produziria grandes resultados. Hoje existe, né, um estudo que chama déficit ecológico e pegada ecológica, que é aquilo que você calcula para você ver o quanto a sua cidade, o limite do seu município está gastando e está sendo sustentável ou não. Precisamos ir além da reciclagem para a simbiose industrial, na qual o resíduo de uma empresa se torna insumo de outra. Nosso conhecimento sobre o mundo natural é mais extenso do que está em jogo. Não existirá uma sociedade humana sustentável sem uma educação renovadora que ressignifique a nossa relação com o meio, né? Que mude o jeito da gente ver a natureza e se ver na natureza. A educação atual promove a desconexão, treina as pessoas para que elas ignorem as consequências ambientais dos seus atos, ou aliena, né? Melhor dizendo. A televisão, a mídia é fabulosa para fazer isso, né? A sustentabilidade humana se tornou cada vez uma corrida entre educação e sofrimento. O que temos é produto de escolhas humanas. Elas são escolhas, logo elas podem ser redirecionadas. Desafios para a sustentabilidade da civilização: estabilizar o clima, as populações e o consumo, né? São 3 grandes desafios. O maior desafio, entretanto, é ser ético em todas as decisões. E aqui é uma imagem que eu acho bonita e de um astronauta na época, né, que disse assim: assim, vista de longe, podemos perceber como todos estamos igualmente envolvidos na mesma viagem evolutiva pelo espaço. De longe, parece não haver fronteiras, diferenças raciais, religiosas, econômicas, políticas e sociais. Vista assim, suspensa no espaço, flutuando, tomamos consciência das nossas limitações e da grandiosidade do projeto da vida cósmica do qual fazemos parte. Então, pensemos um pouco, né, na nossa corresponsabilidade com o destino comum da Terra. Obrigada, gente. Pessoal, bom, eu gostei muito da fala da Ivana. Eu acho que a Ivana, na fala dela, nos levou a uma reflexão importante, que é o entendimento que a vida não começa a partir da nossa existência, a vida desse planeta. E a reflexão que nós fazemos é que nós somos responsáveis, não só pelas nossas vidas, mas como pela vida do planeta e de todos aqueles que habitam nesse planeta. Então, nessa reflexão, eu acho que ela termina com um significado importante da sustentabilidade do planeta e da necessidade que a humanidade hoje tem de mudar os padrões de consumo e de produção. Caso nós tenhamos essa sequência desse modelo, as previsões científicas nos apontam que até 2100 esse planeta vai entrar num colapso total. Não é, Rodrigo?
Então, nessa perspectiva, nós temos que fazer alguma coisa. E cabe à juventude essa proposta de mudança. Né? Por isso é que todas as nações desenvolvidas que apostaram na juventude, elas se tornaram cada vez mais desenvolvidas. Bom, na sequência, então, como nós vivemos num mundo globalizado, e onde a questão ambiental tornou-se uma questão de interesse global, não é mais uma reflexão apenas do local, nós vamos falar um pouco da globalização, em seguida eu falo um pouquinho sobre a questão da geopolítica, porque hoje, quando nós falamos de alguns temas, como, por exemplo, se eu falar para vocês o que é crédito de carbono, o que é uma discussão que se faz em nível mundial e uma preocupação de várias nações. Então, eu queria que vocês, ao prestarem atenção na palestra do Gitaí, a gente possa também fazer uma ligação com o que a Ivana falou e com o que ele fala, para a gente fazer pelo menos um tempo de debate aqui, tá ok? Gitaí, por favor. Bom dia a todos. Eu trago algumas informações a respeito desse tema globalização, que eu acho extremamente importante, necessário e pertinente às nossas atividades profissionais. E coloco essa figura emblemática aí, que é a base da globalização, é o sistema de TI. Né? E nós sabemos, para responder o que é globalização, nós temos essa figura que mostra a integração, a conexão de todos esses sistemas com o globo. Né? Em outras palavras, é a fonte, a busca de informação em tempo real. Nesse sistema nosso capitalista, o que predomina é a seção, a base da globalização, o sistema de TI. O processo de globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista, o qual consiste na harmonização do espaço geográfico por meio da interligação econômica, política, social e cultural em âmbito planetário. Esse processo ocorre de forma não homogênea, bastante desigual, heterogênea. A gente sabe que as nações ricas desenvolvem os tentáculos, né, nos países periféricos. Então, para ocorrer a globalização, essas nações estendem seus braços, suas tecnologias para os países periféricos, mais pobres. Esse processo ocorre em diferentes escalas e possui consequências distintas entre os países, sendo as nações ricas as principais beneficiadas pela globalização, pois, entre outros fatores, elas expandem seu mercado consumidor por intermédio de suas empresas transnacionais. Quais os setores? A gente sabe que esses setores básicos foi a engenharia aeroespacial, desenvolvimento de satélites, o setor de informática, a logística, transportes e a telefonia. Né? E mais esta parte de aeroespacial, a parte de GPS, de imagem de satélites principalmente. Quais os setores que estão interligados? Basicamente, a partir dessa revolução técnico-científica informacional, foi que ocorreu os maiores avanços em integração econômica, cultural e social entre os países do planeta. A gente sabe que esse fenômeno, né, está no nosso dia a dia. Olha, a internet, a ferramenta Google, né, interfere muito nas nossas atividades. E são fundamentais. A globalização também interfere nos aspectos culturais de uma determinada população. A riqueza de informações que nós temos, vários programas free, livres, nós temos pela internet, a instalação que altera muito as nossas atividades é essa relação de rede fast food, de alimentação. Outros elementos que alteram a nossa cultura em função disso aí, esse próximo aqui, ó, redes sociais.
É a base de sistema de comunicação entre a sociedade. A gente sabe que tem vantagens e desvantagens. Eu listei duas vantagens, principalmente os especialistas dizem que ampliou a competitividade. Coincidência com a presença de produtos importados, a entrada de produtos importados, houve uma competitividade maior, né? E com isto, os preços baixaram e eles afirmam que também esta globalização combate a inflação. Uma outra vantagem listada, gera emprego, traz investimentos externos, traz tecnologias, melhora a relação do país com outros países, encurta esse espaço. Ajuda o país a participar das trocas comerciais, internacionais, traz cultura de outros lugares. Tá. E para o outro lado, o que há de negativo? O país, principalmente os periféricos, não estavam preparados com a rapidez, com a incidência desses produtos. Essa necessidade de modernização de aumento da competitividade das empresas produziu um efeito negativo, que foi o desemprego. Para reduzir custos e poder baixar os preços, as empresas tiveram que aprender a produzir mais com menos gente. Incorporavam novas tecnologias e máquinas. Né? Tá. Com a consolidação, solidificação da globalização, novos conceitos surgiram. Até pouco tempo, nós não vimos falar em e-commerce, eletroeletrônica, logística, indústria de, não estou lendo aqui, optoeletrônica, geonegócio, geotecnologias, geoprocessamentos. Até pouco tempo, dentro de aproximadamente uma década, 2 décadas, isso aqui já ainda não existia. Né? Então, eu vou enfocar essa parte que dá sustentação às nossas atividades profissionais, com a incidência dessas novas tendências. Então, esses termos novos, com duplo sentido, duplo significado, com esse prefixo geo, é bem recente. Então, essas ciências que tratam a parte física da Terra, geografia, geologia, geofísica, geoquímica, climatologia, passaram a trabalhar mais integrado, mais em conjunto. Nós sabemos que essas ciências trabalham com a modelagem da Terra ao longo desses milhares de anos. Essa é exatamente a preocupação, inclusive, que a professora Ivana colocou. Isso aqui propiciou uma riqueza de informações, facilidade de manipulação, cruzamento de informações. E uma outra, que geotecnologias entendem geoprocessamento, sensoriamento remoto e sistema de informações geográficas. O advento dessas tecnologias permitiu uma rapidez, baixo custo na tomada de decisão em nível gerencial, em termos de competitividade, produtividade e qualidade, né? Reduzindo custos, ganhando tempo e com mais precisão. O SIG permite, ou essa geotecnologia permite, coletar, modelar, armazenar e analisar informações que descrevem propriedades físicas do mundo real, que são abstraídas e traduzidas em feições gráficas associadas a um posicionamento cartográfico da Terra, identifica a espinha dorsal do sistema de informação geográfica. Isso nada mais é do que uma informação georreferenciada. Tem alguém de engenharia ambiental aqui? Não? Que curso? Quais os cursos? Tem engenharia? Não. Civil? Então, civil depende, né, utiliza essas informações aqui. Isso eu falo em georreferenciamento. Informações hoje são mais, possibilitam mais uma identificação, um objeto na Terra com mais precisão, né? Haja vista que, após o advento dessas geotecnologias, muitos conflitos agrários, né, urbanos e rurais, diminuíram. Ou desaparece, a tendência é desaparecer. E uma outra, mais recente, um termo mais recente, com o prefixo geo, né, é o geonegócio. Né? Esse geonegócio,
Hoje é ArcGIS, Google, Israel, ArcView, tudo está dentro disso aqui, desenvolvimento de software, né? Isto aqui está manipulando uma receita em dólar de alguns milhares de dólares, né? Haja vista que a atualização, a obsolência disso aí é muito rápido, né? Um sistema de um ano para o outro já tem novas versões, tem essas ferramentas, o hardware também modifica muito rapidamente. Hoje o pior investimento que a gente faz é a aquisição de computador, né? Dada a rapidez de que muda as configurações. Então esse já é o negócio, é o que está... Tá, retomando. Essa origem de tudo foi após guerra. Tá? A partir, na década de 60, por aí, é que começou a ter um sistema computadorizado para mapear, especializar dados geográficos. A partir da década de 60, a partir da década de 70 já houve maior acidência. Aqui surgiram algumas fotografias aéreas, década de 70, imagem de satélite, e consolidou aqui em 95. Está um pouco claro aí que é a minha coloração. Em 95, o Reino Unido conseguiu armazenar completamente a superfície em um banco de dados. Como se define suas formas e estrutura observada enquanto uma aliança de poder e interesse? Essas origens de fusão estão subordinadas a interesses políticos, econômicos e territoriais bem definidos pelos grupos sociais que as detinham. Isso aqui envolve um pouco de geopolítica. Como se dá essa difusão? É um processo que todos nós sabemos, as regiões mais desenvolvidas, né, procuram esses mercados menos desenvolvidos para implementar essas novas tecnologias. Em 90, a saturação do mercado de origem dos países desenvolvidos propiciou essa expansão para os países periféricos. O que eles buscavam? Novos clientes, distribuidores e revenda para seus produtos e serviços em outras regiões do mundo, expandindo sua rede de negócio em outros países periféricos por meio de novas tecnologias comerciais. Sendo portadoras de uma nova tecnologia, entretanto, as empresas do mercado de tecnologia somente poderiam viabilizar esse novo mercado a partir de articulações macro, meso e micro escalas, né? Hoje, um software, por exemplo, o ArcGIS, é muito mais em conta do que naquela época, porque já expandiu, já proliferou em outros mercados. O Google está aí, tem o Free, tem o Pro, que é mais, né, em conta, R$400, se compra uma licença do Pro, Google Pro. Essa emergência do negócio está intimamente ligado com a revolução de TI, tecnologia da informação. Quais as disciplinas que fundamentam essa tecnologia? A cartografia, a geodésia, sensoramento remoto, informática, além de física e da matemática, que dão sustentação para o geonegócio. Tá. Aqui que está, quando eu falei que é o pior investimento, né? Isso é de propósito, é estratégico. Essa ferramenta, o hardware e o software, são projetados para dentro de 5 anos, o máximo, ter uma versão nova, né? De uma forma geral, o mercado de tecnologia trabalha com ciclo curto de vida útil de seu produto em relação a outros mercados globais. Esta é uma característica desse mercado, mas também é uma tendência do capitalismo contemporâneo. Isso ocorre também no sistema, no setor automobilístico, né? Carro de 2, 3 anos, já tem versão nova, que ocorre a desvalorização daquele outro, que já foi lançado recentemente. Aí, ó, o que eles estimam? Que um sistema operacional fica em torno de 5 anos, máximo.
Esse mesmo tempo é apontado pela Autodesk Incorporation, líder mundial do mercado de programas computacionais para as áreas de engenharia e arquitetura, o CAD. A Intel, outra gigante mundial do mercado de TI, que lidera a venda de semicondutores, também trabalha com o mesmo tempo de vida de seus produtos. Então, a vida útil de um equipamento ou de um software é curto. Tem umas pesquisas de mercado, aqui em 2006, que mostra o estágio obsoleto desses equipamentos, né, no mercado. Essa indústria aposta no ciclo de lançamento, de substituição, para se manter competitiva no mercado, inclusive com incentivos de aquisição. Esse princípio, entretanto, não é uma exclusividade dessa indústria, pois o setor automotivo faz o mesmo. Em ciclo até mais curto, mudando, por exemplo, as lanternas, as cores, os modelos, tornando desatualizados, né, esses modelos. Em 2008, uma consultoria em gestão de informação mostra que em 2004 e 2008 houve um crescimento de 40% do número de empresas que atuam no mercado brasileiro de geotecnologias, destacando o serviço associado a dados e software com diversas soluções para diferentes segmentos do mercado. Olha aí, a partir de uma pesquisa realizada do Mundo Geo, é uma revista digital mais recente, que publicou: o mercado mundial de TI girou em torno de 923 bilhões de dólares. O brasileiro, 48, e o mercado brasileiro de geotecnologias, em torno de 205 milhões. Tá. Esse setor, ele é composto de 5 elementos, né? As máquinas, o que roda nas máquinas, né, o que faz ela trabalhar, software, a população, o corpo técnico, os conhecimentos, os treinamentos, né, as formações e metadados, as informações armazenadas, os bancos de dados, data warehousing. E segundo, agora tem o mais recente, né, Henrique? Tem o network, uma rede, né? Esses 5 produtos trabalham de forma simultânea e sincronizados. Cada parte compõe um todo em relações políticas autonômicas que se complementam, né? O que veio facilitar essas atividades de engenharia que trabalham com geociências? Proporcionou, principalmente ao órgão público, Henrique, que você foi secretário, você sabe bem disso, é a facilidade de administrar, de contribuir para, inclusive, maior riqueza do planejamento, né? Levar infraestrutura, cobrar tributos fiscais, né? A facilidade que você tem de manusear, manipular, saber quem está irregular, ilegal, né? E mesmo com toda essa parafernália, ainda ocorre essas agressões ambientais, né? Isso aqui já havia comentado, surgimento após guerra. Tá. Essas tecnologias de informação facilitam a expansão dos produtos, ideias e recursos entre as nações e as pessoas, independente de sua localização geográfica, criando canais eficazes para o intercâmbio de informação. As tecnologias de informação foram o catalisador da integração global. Proporcionou uma inclusão social. Hoje, criança de 3 anos já manipula computador, já sabe acessar alguns programas educativos, essas coisas, né? Nós chamamos, eu ponho essa figurinha aí, que eu acho sugestiva, né? Crianças já com celular, crianças de 4 anos, já, né, já opera muito bem celular, já consegue acessar, inclusive, ligar, desligar computadores, né? Mas o outro lado está aí, né? Os países subdesenvolvidos não estavam, essa geração aí não estava preparada para essa rapidez de informação, né? Ocorre a exclusão digital. Isso afetou o mercado de um modo geral, né? Hoje, como não houve um processo sequencial, paulatino,
nós temos uma exclusão social, digital, melhor dizendo, muito grande, né? Aí eu deixo no final esse gênio aí da informática, Steve Jobs, né? A principal razão para a maioria das pessoas comprarem um computador para as suas casas será para se conectar à Rede Nacional de Comunicações. Estão apenas nos primeiros estágios do que será uma grande evolução para a maioria das pessoas. Tão revolucionário quanto o telefone, né? Junto com isso, com essa revolução TI, tem uma que eu acho muito interessante, que é o GPS, né? O GPS de navegação, o GPS topográfico, e essas ferramentas todas aí. Ok? Essas informações. Obrigado, viu, meu? Pessoal, vocês querem fazer um bate-bola aí para a gente... Pelo menos tem 2 temas super interessantes que a gente pode fazer a ligação de um com o outro, né? Apenas jogar fazendo uma ligação com o meio ambiente, jogar um questionamento no ar. Não é só a inclusão digital, não é só a inclusão social que a gente está discussão, mas se nós trabalharmos com a discussão do meio ambiente, né? Essa semana um aluno me perguntou: professor, o que a gente faz com o lixo eletrônico? Por quê? Porque essa moçada, se eu perguntar para vocês qual que é o celular de preferência de vocês falam assim, é o último, não é verdade? Ou é aquele que faz tudo hoje. Você já não está mais com aquele celular igual eu tenho, que é aquelas porcarias que às vezes não funcionam. Então vocês já estão com o celular já mais moderno, né? Aquilo que o Steve Jobs inventou e tal. E esse que nós descartamos, nós não sabemos o que fazemos. Inclusive tem um aluno que eu sou co-orientador dele, que o professor dele, ele resolveu fazer uma tese sobre lixo eletrônico, e eu fui parar como co-orientador dele. E eu falei, olha, vamos pesquisar. E a gente está achando cada pérola fantástica, né? Então, eu volto àquela discussão, por exemplo, que nós projetamos uma sociedade para bem viver. Só que nem todos têm acesso a esse bem viver e nem todos têm acesso às tecnologias que a sociedade nos oferece. E aí nós entramos numa crise, porque aqueles que não têm querem ter e aqueles que querem ter nem sempre podem ter, né? E aqueles que têm, às vezes em abundância, descartam e que nós não sabemos. Nós vimos a imagem que a Ivana mostrou dos pneus. Nós fazemos uma ligação com toda essa questão que o Gitaí mostra dos aparelhos eletroeletrônicos que, uma vez descartável, a gente não sabe o que faz com ele. E temos uma indagação que se faz. O que nós fazemos com os lixos espaciais que hoje estão caindo na atmosfera? De vez em quando, esses tempos em Jataí, caiu uma peça desse tamanho, sorte que caiu num campo, nem uma vaca atingiu. Mas, de repente, se cai em cima de uma cidade, né? Apesar de que a maioria desses aparelhos que estão no espaço, ao entrarem na atmosfera, se desintegram e caem em partículas, com raríssimas exceções, caem em pedaços maiores. Mas, enfim, são lixos que estão navegando por aí, né? Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma, professora Marta. Professor, eu só quero deixar este microfone disponível, porque como está havendo uma gravação, o aluno que quiser falar, a gente gostaria que ele falasse ao microfone. Fica disponível. Ok, quem se aventura? Fica aqui às ordens de vocês. Bom, se vocês... A maioria daqui faz engenharia? Quais os cursos, por favor? Educação física. Teologia? Biologia. Então vocês vão nos ajudar a responder muitas indagações sobre a questão ambiental, não é verdade? Engenharia, o que mais? Bom, já que vocês não têm indagação, eu vou entrar numa discussão com vocês, só para fazer um link com a discussão do Gitaí,
que é a questão da geopolítica. Em seguida, eu quero fazer uma discussão com vocês sobre o Cerrado. Tá? A geopolítica, eu vou fazer um link com a crise urbana e rural. Eu não sei onde é que... Qual que é o... Espera aí, só um minutinho. Bom, alguém sabe aí o que é geopolítica? Vocês têm aula? Todo mundo tem aula agora? Bom, de qualquer forma, nós ficamos aqui com aqueles que quiserem e puderem, não que vocês não queiram, e puderem participar, pelo menos, num diálogo conosco. Eu vou fazer uma fala rápida aqui sobre geopolítica, porque está muito ligada a essa discussão que o Gitair fala, e também a necessidade da gente fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo hoje, e quais são os momentos importantes para a gente fazer essa interpretação. Bom, Ivana e Gitair são geógrafos, né? A preocupação ou pelo menos a geopolítica, é uma parte da geografia, é uma área da geografia. Ela é usada geralmente como estratégia dentro dos governos, dentro das várias intervenções dos países, como uma arma poderosa, e não é de hoje. Desde que os governos existem, a geopolítica é usada. E ela cada vez mais é usada do seu ponto de vista de uma modernização. Eu tive recentemente fora e conheci um caboclo que fez o programa de intervenção de todo o Afeganistão para as Forças Armadas, que nada mais é do que a utilização dos mecanismos de informação e geografia para que a intervenção ela seja a mais exata possível, porque a geopolítica acaba sendo a utilização das informações geográficas trabalhada dentro de uma estratégia. Então, essa discussão é importante para que as pessoas possam entender essa nova ordem mundial e o uso dessas ferramentas da informática, das tecnologias de informação para melhor intervir. Então, no caso, por exemplo, dos conflitos mundiais, os conflitos mundiais hoje, todos eles são interpretados por essas informações, por esses níveis de informações. Quer dizer, os principais temas hoje, a globalização, o conflito árabe-israelense, a influência dos Estados Unidos no mundo atual, a nova ordem mundial e a utilização dos recursos energéticos do mundo. Tudo isso faz parte de uma necessidade muito grande que as nações têm de domínio, de poder. Então, geopolítica está ligada intimamente com a noção de poder. Napoleão já tinha uma preocupação muito interessante com a questão da geopolítica, que ele diz: a política de um Estado é a sua geografia. A capacidade que você tem de fazer as interpretações geográficas corretas, você terá a capacidade, inclusive, de intervenção. Então, hoje, com todas as tecnologias que nós temos, nós poderemos superar o Napoleão Bonaparte, porque nós fazemos toda essa elaboração dentro de um escritório, né, Gitair? Porque nós não temos mais necessidade de mandar mensageiros para fazer a verificação dos espaços. Nós temos cartas que nos encaminham às informações mais corretas. Então, de certa forma, a geopolítica é uma disciplina interessante para o mundo atual. Quando nós falamos de geonegócio, de todas essas articulações que a gente faz no mundo do negócio, dentro dessa era moderna, implica numa discussão ambiental extremamente interessante, mas numa discussão que tem uma cadeia enorme de ramificações. Por exemplo, se vocês analisarem a partir do momento que todos vocês nasceram por aqui, por Goiás, pelo Cerrado, vocês sabem o que é o Cerrado? Então vocês devem saber que o Cerrado,
há 40 anos atrás, não produzia soja, por exemplo. E que uma vez que começou a produzir soja, né, nós vamos ter uma reinvenção da utilização dos espaços e de todo o geonegócio. E uma rearticulação de toda uma logística de transporte, de técnicas de produção, de uma agricultura moderna, maquinário. Vocês imaginam a cadeia que tem por trás disso tudo para a ocupação de novos espaços, né? Esse geonegócio está também hoje dentro de uma discussão de poder de mercado, que entra também a geopolítica, né? Numa dimensão não de um estudo mais amplo interestadual. Então, a geopolítica tem duas finalidades importantes, a priori: orientar a atuação dos governos no cenário mundial e permitir uma análise mais precisa das relações internacionais. Quando eu falo do Cerrado, do ponto de vista do geonegócio, o geonegócio do Brasil ele tem uma importância muito grande no cenário internacional. Se vocês fizerem uma análise um pouquinho mais acurada das discussões de como anda o mercado internacional, ele tem muito a ver com a geopolítica, porque as negociações, desde a rodada do Uruguai até a rodada de Doha, que são negociações extremamente importantes, que envolvem a discussão ambiental, as estratégias das multinacionais, dos governos, para a alocação dos seus produtos no mercado internacional, nós vamos ver que a geopolítica também ela ajuda esses países a fazer essas interpretações. Hoje, o Cerrado goiano, ele manda muito produto para onde? Para o mundo árabe, de uma forma geral. Que foi um estudo aprofundado que se fez das relações de comércio internacional para que nós pudéssemos, de certa forma, avançar os espaços comerciais no mundo através de uma minuciosa interpretação que se faz do poder do Estado em cada região dessa, né? Então, os fundadores da geopolítica tem o alemão, que ainda, né, se faz isso no século XIX, mas sempre com a preocupação do poder. Não necessariamente com essa preocupação que nós temos hoje de uma discussão puramente econômica, né? Então, o pai da geopolítica foi um geógrafo alemão, né, que tinha uma preocupação principalmente antropogeográfica, ou da antropogeografia, né, ligada muito à história, mas principalmente conselhos fundamentais da realidade internacional e da intervenção do seu ponto de vista do poder, ou então a ocupação dos espaços, né? Então, o Ratzel, ele falava assim que as fronteiras nacionais são móveis. Isso significava dizer que no aspecto da geopolítica, a ampliação dessas fronteiras é possível através das guerras, ou então das conquistas desses estados. Então, é uma discussão que começa muito no final do século XIX, quando há uma rearticulação mundial dos chamados Estados-nação, ou da rearticulação dos Estados nacionais, né? Então, a visão sempre era uma visão político-militar. Se nós analisarmos hoje o papel dos Estados Unidos, ele continua mais ou menos com essa visão, que é uma visão político-militar de ocupação dos espaços, não necessariamente só comercial, porque uma vez ocupando esses espaços do ponto de vista das guerras, das intervenções militares, eles ocuparão também os espaços de mercado, seja para levar os seus mais avançados computadores, ou seja, para levar os seus produtos, né, de uma forma geral. Então, uma outra visão, então, de geopolítica é a necessidade realmente de ampliar seus espaços e de ampliar a sua zona de influência. Os Estados Unidos fizeram isso muito bem desde a sua independência. O americano disse o seguinte: nós somos uma grande ilha entre o Atlântico e o Pacífico. Nós temos que nos valer dos aliados mais próximos, ao norte, Canadá e México, e ao sul, toda a América Central e Caribe, que a gente tem que se aliar para que, politicamente, nós sejamos protegidos. E para que isso aconteça, no aspecto da geopolítica, nós temos que ter as forças armadas fortes.
Então, por isso que essa tradição, primeiro ela começa com a questão do mar, da proteção das áreas infiltradas pelo mar, e depois, no mundo moderno, as Forças Armadas, de uma forma geral, que os Estados Unidos gasta grande parte do orçamento deles para a proteção do seu território. Porque os Estados Unidos é um país que não pode ser, de forma nenhuma, demonstrar, aliás, de forma nenhuma, sua vulnerabilidade. Porque todo mundo tem interesse de que essa vulnerabilidade possa lhe ajudar em alguma coisa. Veja, recentemente, o ataque às Torres Gêmeas, etc. Bom, no caso específico, se nós trabalharmos com essa visão dos Estados Unidos, o excessivo interesse deles, só pela geopolítica, inibiu o interesse dele por uma política ambientalmente correta. Tanto é que os Estados Unidos até hoje não assinou o protocolo de Kyoto. E não vai assinar tão cedo. Por quê? Porque significa dizer a mudança ampla e completa do seu modo de produção e de consumo. Os Estados Unidos, de certa forma, é o pai da ideia do consumismo moderno. É o pai da ideia das novas tecnologias de informação que o Gitaí acabou de falar. E o seu parque industrial hoje é o parque industrial dos mais poluidores do mundo. Para se renovar, ele gastaria alguns bilhões de dólares. Na época do governo Bush, por exemplo, quando se discutia o protocolo de Kyoto, a implementação do protocolo de Kyoto, o protocolo de Kyoto nasce em 97, mas ele é implementado em 2005, pelo menos ele é chancelado por todas as nações do mundo. Os Estados Unidos não assinaram, porque ele queria que a base de análise da poluição deles fosse feita em 2000. E a base do protocolo de Kyoto é de 1990. Ele dizia o seguinte, olha, o Bush disse o seguinte, para renovar todo o parque industrial nosso, nós vamos gastar cerca de 60 bilhões de dólares. O governo americano não tem esse dinheiro para bancar as empresas americanas. Daí fizeram uma intervenção no Iraque, fizeram uma, duas, e só no Iraque, nessa última intervenção, há uma discussão de que eles gastaram mais de $1 trilhão só nesse processo. Bom, e a questão ambiental ficou num plano secundário. Não exatamente pelos governos, mas não exatamente pela população, porque há um movimento muito grande em defesa do meio ambiente nos Estados Unidos, e aonde a gente tem uma divulgação muito grande, por exemplo, dos produtos ecologicamente corretos. Mas tem uma divulgação muito grande também dos produtos não ecologicamente corretos. Diga. Espera um minutinho. Como é que é seu nome? Fernanda, diga. A professora falou na primeira parte da palestra a questão, e você também complementou, a questão de nem todos nós podemos e vamos ter o que queremos, né? Assim como os países, os Estados Unidos têm, a média consumidora é muito maior, porque senão nós precisaríamos de 3 planetas, como foi o exemplo que ela deu, né? Aí, assim, eu imagino o seguinte, como a produção é muito alta e também vamos dizer assim, o jogar fora também é o que ainda pode ser usável, por que não há uma política de retorno? A partir do momento que você precisa de um produto novo, ou quer por puro ego, não pela necessidade, assim como a gente está falando do telefone, só quer uma nova tecnologia, por que não é necessário, obrigatório, retornar a tecnologia antiga para que ela possa ser reusada ou eliminada de forma correta e não simplesmente descartada no próprio meio ambiente? É uma questão geopolítica, o porquê que eles não fazem isso? É uma questão de descaso com o planeta em si? Porque, assim, isso pode ter sido pensado milhares de vezes. Por que não acontece? É muito simples, né? Uhum. Ok, Fernanda. Deixa eu te responder no seguinte sentido. Não é exatamente uma coisa da geopolítica, mas é uma realidade desse modelo de produção e consumo que nós temos, né? Por quê? Porque nós temos necessidade sempre, nós somos alimentado com essa ideia de que nós temos necessidade sempre de algo último modelo,
né? É o telefone celular que eu falei há pouco, é a televisão, é a geladeira, os eletrônicos de uma forma geral, e é o carro, né? A juventude, que é um carro sempre novo, quem pode, né? Não somos todos nós, né? Enfim, essa ideia do consumo, ela, da necessidade cada vez mais premente do consumo, ela que movimenta esse modelo de produção. Tá, eu vou te falar o que você estava perguntando. Por que nós, então, dentro daquele conceito que a Ivana coloca do desenvolvimento sustentável, nós não produzimos coisas que durem muito? Coisas que nós não precisamos despender energia, dinheiro, pessoas para fabricá-la novamente. Por exemplo, eu sempre faço uma propaganda contra um produto que é um laptop da HP, que ele tem um prazo de validade, 1 ano e 1 mês. Você compra o produto com a garantia de 1 ano. Se quiser de mais de 1 ano, eles não te dão. Passou 1 ano, ele queima. Você gastou R$1.500 para comprar um laptop, depois, pronto. É um negócio, você te fala assim, olha, eu vou gastar R$100 e poucos por mês só para mim usar um laptop, só para mim. Quer dizer, torna-se inviável, como o Gitaí falou, tecnologia. Quer dizer, não é mais 5 anos que nós temos aparelhos, nós temos tecnologias que podem durar 5 anos, mas nós temos aparelhos que não duram 5 anos. Né? Então, nós hoje avançamos muito, Fernanda, dentro da legislação ambiental brasileira, principalmente da Política Nacional de Resíduos, que é a Lei 12.305, que ela diz o seguinte: hoje todos são responsáveis por aquilo que produz. Quer dizer, o retorno daquilo que nós produzimos vai ser de responsabilidade do produtor. Tipo, garrafa PET. Isso se chama logística reversa. Quer dizer, é o reaproveitamento e a reutilização de determinados materiais para que a gente não polua a natureza. Então, há uma obrigatoriedade já na legislação nossa. Nós temos, né, pela legislação, 4 anos para se adaptar a ela. Ela foi sancionada em 2 de agosto do ano passado. Né? Então, se nós seguimos à risca essa legislação, ou não fomos para aquilo que a Ivana falou, que há uma falta de fiscalização ou de aplicação da legislação, nós teremos em 4 anos, pelo menos, uma diminuição significativa de poluentes que são resíduos, às vezes não recicláveis até. Né? Mas os que são recicláveis, o pessoal já está fazendo uma campanha super interessante. Não sei se vocês assistiram Lixo Extraordinário, alguém assistiu aqui? Tem que assistir quem não assistiu. Até o Tião estava aqui esses dias, né? Nós íamos almoçar juntos, e ele ficou da gente trazer o Tião aqui para uma palestra dessas. Né? Eu até quero conversar com ele para que... é o protagonista mais importante do filme, né? Lixo Extraordinário, e é super interessante essa visão que você tem da população mais simples, do tratamento adequado dos resíduos. Bom, então só finalizando, mas Fernanda, então nós temos uma política para retorno, sim. Agora, com certeza, fiscalização, nós temos uma política, por exemplo, que vai punir as prefeituras que não tiverem aterro sanitário, não tiver o tratamento da coleta seletiva, enfim, nós temos leis, tá? Então, se vocês consultarem a Lei 12.305, vocês vão encontrar um elenco de atividades que são obrigatórias a ser feitas para a preservação do meio ambiente. Então, só fechando essa discussão, né, da questão da geopolítica, e se você fazer uma ligação com o meio ambiente, e fazer uma ligação com a guerra do Iraque, por exemplo, a gente vai ver que priorizou-se a geopolítica e não a questão geofísica ou geoambiental dentro dos Estados Unidos, e que é uma doutrina americana, e que ela domina, infelizmente, domina o mundo. Felizmente, hoje o mundo está se alertando para que esse modelo realmente não é um modelo que vai dar sustentabilidade ao mundo. A Europa hoje está num movimento danado, porque descobriu-se que tudo isso é uma grande farsa, do seu ponto de vista de você consumir, e depois não ter mais, por exemplo, tem muita gente no mundo passando fome. Estima-se que até 2050, 2,5 bilhões de pessoas passem fome no mundo. Né? Diga, companheiro.
Vamos usar o microfone por conta da gravação, tá ok? Fala seu nome. João, Educação Física. Professor, a gente está com um problema, não sei se já foi observado, que é o seguinte. Até então, percebe-se que muitas pessoas têm migrado para as cidades, superpopulando as cidades, né? Hoje, o mercado do álcool, né, o etanol, ele está em alta, né? E está acontecendo um problema na questão da agricultura, que é o quê? Os grandes usineiros vão lá, alugam a terra de quem está lá. Às vezes um alqueiro, 2, 3, né? E por aí vai. Eles vão lá, alugam essa terra por um valor, não sei se as pessoas que têm noção do que é o aluguel de uma terra, é muito baixo. Você aluga aí 30 alqueires de terra por R$1.000 por mês. É coisa muito irrelevante. Essas pessoas, elas alugam essas terras e vão para a cidade, porque acham que fez um bom negócio, né? Quando elas tentam voltar para a cidade, para a terra, né, essa terra não tem cerca. Essa terra está pobre. Essa terra não tem condições de produzir mais nada. Essa pessoa não tem condições de voltar para a terra, porque aquele dinheiro que ela recebeu, mal dá para fazer a cerca. A minha pergunta é o seguinte: onde que está a política de conscientização dessas pessoas, desses atos que elas estão tomando em relação à vida delas, que só vai piorar e entrar num quadro que a professora Ivana comentou anteriormente, que apenas 33% da população mundial tem condições de vida normal. Umas são muito ricas, outras, né? Então, eu acho que a conscientização da pessoa... Porque o que eu estou entendendo é assim: o grande empresário, o rico, ele atrai as pessoas para, se ela tem uma condição de vida, para tirar a condição de vida dela. E é dessa forma. Porque até então nem existia carro a álcool. E após começar a fabricação de carros a álcool, eu acho que o problema, a cada dia que passa, ele vai aumentando. Então, eu queria entender o seguinte: onde que está o governo, onde que está a política, onde está a geopolítica, nessa questão que, para mim, é muito relevante. João, né? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Camila, eu faço biologia. Só fazendo um gancho ali no que ele falou, que a Ivana disse que a miséria humana é o maior problema ambiental do terceiro mundo, né, dos países subdesenvolvidos. E eu queria levantar uma questão que, será que seria o problema, não é um conjunto de fatores que gera esse problema principal, que seria o da miséria humana? Eu queria até que, Ivana, você esclarecesse um pouco essa questão, que você disse que é o maior problema, mas isso nos induz a pensar que é um conjunto, vários fatores, como ele disse ali, a questão da política, a questão, né, foi citado aqui várias questões que geram aí esse maior problema, né? Só para fazer um gancho ali no que ele disse, da questão da miséria humana mesmo. João e Camila, depois a Ivana fala. Até era o próximo assunto nosso, é a questão rural. Mas, observando o início da sua fala, você diz da questão do álcool, ou da cana, né? A cana, a expansão das áreas plantadas de cana é justamente pela produção do etanol. Recentemente, você ainda observa que nós estamos vivendo um processo interessante de alta do preço do álcool. Por quê? Bom, porque dentro dos aspectos internacionais, o produtor de cana nosso que produz álcool, ele também produz açúcar. E ele encontrou no mercado internacional um preço mais favorável para o açúcar e deixou de produzir álcool, sem nenhuma preocupação com o cenário nacional, que, inclusive, o governo subsidia a produção do álcool,
né? Ele ganha para instalar toda aquela usina dele, para ter disponibilidade de um determinado produto que vai compor o combustível nacional, porque eram 25% dentro da gasolina, nós tínhamos 25% do álcool, então tínhamos álcool, o etanol puro dentro dos carros. Então, qual que é o problema que você aborda? Você aborda um problema interessante, que é o problema, por exemplo, da consciência de você mudar da produção de alimentos, por exemplo, a produção de cana, ou então de uma utilização desse recurso natural, que é a terra, para a produção de uma coisa que não ocupa a gente. Então, nós vivemos aquilo que nós colocamos ali, uma crise extremamente interessante no meio rural, que é uma crise tanto agrária quanto agrícola. Agrária, porque ainda persiste os latifúndios, o domínio dos grandes produtores sobre pequenos, apesar de que 85% do produtor rural nosso, ele é caracterizado como pequeno, só que 3% dos grandes produtores detêm 48% das terras. Então, isso é uma crise, né? E nós temos hoje cerca de 5 milhões de propriedades rurais, só que nós, por exemplo, se nós pegarmos o estado de Goiás aqui, nós temos 116 mil propriedades rurais e nós somos um dos estados maiores produtores de cana do país. Nós temos 33 destilarias aqui em Goiás. Bom, então, é caro essa tecnologia. Se você imaginar quanto custa a implantação de uma destilaria, é cerca de 200 milhões de reais. Que não é fácil para o pequeno implementar. O aluguel da terra é barato, sim, porque o produtor ele faz uma equação muito simples. Ele faz a equação seguinte: olha, e aí é uma coisa que Marx já dizia lá atrás: se a renda da terra não paga o valor da terra, você não pode ficar na terra. Se eu tenho uma propriedade que custa 500 mil reais e eu não tiro o aluguel que eu poderia alugar aquela terra por mês, é melhor ou eu mudar de profissão ou vender a terra. Se eu pego 500 mil reais e aplico numa poupança, eu vou ganhar mais do que aquilo que eu ganho na terra, em cima da terra. Então, essa equação mais simples dos produtores faz. Se você aluga um hectare de terra por R$1.000, eu alugaria a minha. Tranquilo. Você também, né, Gita? Por quê? Porque você não tira R$1.000 por mês em cima de um alqueire de terra. Então, daí você faz uma indagação, bom, o que o governo está fazendo para isso? Né? O governo, de certa forma, o que ele está fazendo nesses últimos anos? Ele tem incentivado a produção agrícola familiar, com recursos mais facilitados. Mas isso não impede, por exemplo, a ida das pessoas para a cidade, porque isso começou, João, lá na modernização agrícola nossa, que é nos fins da década de 60 até 85, que nós temos o incentivo total dos governos, era na época do governo militar, para a inovação dentro da agricultura. O crédito fácil, maquinários fáceis, e isso expulsou muita gente do campo. E, por outro lado, o atrativo da cidade. Né? Todos aqueles que tinham família no meio rural tinham que levar seus filhos para estudar na cidade, porque eles sempre tinham um raciocínio: eu não quero que meu filho sofra o que eu sofro aqui. Porque, de certa forma, o rural não é uma coisa extremamente útil, interessante para a vida nossa, mas não é aquilo que dá todos os níveis de satisfação para as pessoas. É um negócio assim meio complicado. E a Camila, você faz uma pergunta dentro dessa... Por favor, só dá uma... Tá, aqui a Ivana, né? Uhum. Tá, mas só nesse caso da miséria, o rural hoje também tem uma miséria. Vai no Nordeste, vai no interior do Piauí. Eu fui visitar uma série de pequenas propriedades no meio rural do Piauí. Você sofre com aquilo. O
Pessoas que tiram cerca de R$200 por mês e têm 5 filhos. Não só ele foi expulso do campo, como a cidade precisou desse sujeito para quê? Para engrossar uma fileira de pessoas que estariam dispostas a vender sua força de trabalho. Isso para o capitalismo é importante porque quanto mais oferta tem, menor é o valor do produto. E você, o único produto, como um trabalhador que saiu do campo, não tem nenhuma especialização, tem para vender, é a sua força de trabalho. Você se torna uma mercadoria vendável dentro do mercado que é regulado como? Sempre tem um índice de desemprego que quanto mais desemprego tiver, menor é o valor da força de trabalho. Então, não é que os governos não tenham falado assim, fique no campo, nós precisamos. Na verdade, teve um tempo que o governo incentivava até as pessoas a sair do campo, porque a cidade, a televisão, por quê? Porque a televisão, quando chega, não precisa o governo falar. Ele pode levar a mensagem para você ficar no campo, mas leva a mensagem de que na cidade tem coisas que no campo não tem. Daí essa miséria, viu, Camila, tem no meio rural também. Quer dizer, é uma miséria profunda no meio rural, e não é só aqui no Brasil, o mundo todo, de uma forma geral, principalmente os países da África, é uma miséria profunda. Nós temos cerca de ainda de 50 milhões de pessoas em estado de miséria, quer dizer, não ganham o suficiente para, segundo os dados da ONU, a nível mundial, 50 milhões. No Brasil, nós temos cerca ainda hoje de 30 milhões de pobres, não miseráveis, mas de pessoas que também têm uma dificuldade muito grande de viver. Veja as favelas, veja as periferias e veja os níveis de renda que essas pessoas têm. Mas, Ivana, você tem alguma coisa para falar? Bom, eu acho o seguinte, depois da fala da Ivana, a gente vai encerrar, porque eu estou vendo que, e eu acho assim, depois, se vocês quiserem ter acesso, tem uns slides interessantes sobre o Cerrado, e todos os slides, de uma certa forma, mas sobre o Cerrado e sobre a legislação ambiental, tá? Que daí, acho que é interessante vocês darem uma repassada. Quando você colocou a questão que eu havia afirmado de que a miséria é o maior problema ambiental, mas ela é um problema consequência, entendeu? Ela não é a causa. Ela é uma consequência gerada por um sistema, entendeu? Não é que a pobreza em si, ela não é a pobreza geradora da questão ambiental. Ela é consequência de um modelo e a pobreza em si é o problema ambiental. Por quê? Porque antigamente, quando se trabalhava a questão ambiental numa perspectiva muito mais voltada para a questão aquela visão da ecologia, Vamos estudar os seres humanos, os seres vivos, os recursos naturais, não se atrelava a questão ambiental com a questão social. Então, desde a década de 80, principalmente, a gente trabalha questões socioambientais. Haja visto a importância dos sociólogos na discussão da questão ambiental, Henrique? Então, antes quem falava de meio ambiente era só biólogo, geógrafo, e geógrafo tem o pé na sociedade, mas o biólogo ele era muito mais voltado para a questão realmente da relação do ser vivo com o meio em que vive, Então, a miséria é a condição de se entender o quê? Que não adianta eu falar de preservação de mico-leão dourado e de ararinha azul se nós estamos criando uma sub-raça. Você já ouviu falar da expressão do homem gabiru, Então, é uma espécie humana que está realmente entrando em estado de pauperização de condições mínimas e dignas de vida. Então, é nesse sentido que a miséria humana é um grande problema. Quando eu vejo que a fome crônica está aí, quando eu vejo que a fome oculta está aí, quando eu vejo que muitas crianças não conseguem prestar atenção na escola porque elas estão com o estômago roncando, que o cérebro delas não consegue se desenvolver no seu potencial máximo de capacidade cognitiva, porque ela não tem as necessidades diárias mínimas de alimento, Quando eu vejo que essa maioria das populações pobres do Brasil, vamos pegar Brasil, em
em que as crianças não têm água tratada. Quer dizer, qual que é o maior índice de mortalidade infantil ainda, até 1 ano de idade no Brasil? Sabe o quê? Doenças veiculadas por falta de água tratada. É diarreia, não é? É falta de rede de esgoto, de água potável. Então, para nós, este é um grande problema. E eu estou falando de Brasil. Vai lá na África subsaariana, vai na Índia, né? Então, você vai encontrar locais na Terra em que as condições de vida, ou seja, o maior problema ambiental é a pauperização da categoria Homo sapiens sapiens. E tem gente que fica com o olhar voltado muito mais para a extinção de algumas espécies. Então, não, é porque, de repente, você pode ter entendido, como algumas pessoas falam, de uma forma muito equivocada, que a pobreza gera problema ambiental, né? Os pobres geram problema ambiental porque eles moram em fundo de vale, então eles ocupam aquela área ali, e aí eles vão poluir como fala, o resíduo gerado por eles ali, o esgoto cai a céu aberto, mas quer dizer, eles são vítima de um sistema. Entendeu? Você entendeu como que é? É o inverso da coisa. E quando você olha Brasil, por exemplo, a gente é um país muito paradoxal, porque nós temos, na verdade, nós somos o que? A 8ª economia do planeta? 5ª, 8ª? Eu perdi já a noção do... Mas nós temos, na verdade, vários Brasis. Nós temos ilha de primeiro mundo no mar de terceiro mundo. Né? Nós pegamos a maior frota de avião do planeta, aviãozinhos particulares, está em São Paulo. Não é? Então tem muita gente rica. Você pega aqui em Goiânia, tem muita gente rica. Mas no entorno tem o quê? Tem muita pobreza. Então foi nesse sentido, da miséria humana, nesse aspecto que eu disse. Tá bom? Ficou claro? Valeu, Ivana, valeu, Camila, João. A discussão da reforma agrária é antiga no Brasil. Né? Ela teve um acirramento nos anos de 1950 e depois na década de 60, e ela teve o seu ápice, do ponto de vista dos movimentos populares, com a mudança do governo militar para o governo Sarney, o Tancredo, depois o Sarney. E, principalmente, com a discussão da Constituinte para a formação da Constituição brasileira em 1988. Algumas reformas foram projetadas nessa época: reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária, reforma da Previdência. Essas 4 grandes reformas até hoje não saíram do papel, não é, professora Marta? Não saiu do papel. Por quê? Porque os interesses que estão dentro do Congresso Nacional, quem deve aprovar essa reforma é o Congresso Nacional, não avançam nesse processo. Daí você fala assim do governo Lula. O governo Lula entrou com uma proposta realmente de rearticulação de todo esse processo, né? Algumas coisas avançaram, mas nenhuma delas sob o ponto de vista de uma reforma. Reforma seria uma proposta radical de mudança do modelo de uso do solo, por exemplo, tanto do urbano quanto do rural. Sob o ponto de vista do urbano, nasce o Estatuto da Cidade, que ele é aprovado nesse período pós-Constituição de 88, e que vai redundar nos planos diretores da cidade, especificando com clareza o uso social do solo, e o uso do social do solo também no meio rural. Então, o que aconteceu, por exemplo, no governo Lula? O governo Lula, e acontece já no governo de Fernando Henrique Cardoso, sem a reforma agrária, eles começam um programa de fortalecimento da pequena agricultura. E no governo de Fernando Henrique, um fortalecimento muito grande do agronegócio. Para minimizar o quê? Minimizar a pressão social dos movimentos sociais em favor da reforma agrária ou em favor da reforma urbana. No governo do Fernando Henrique nasce o PRONAF, e ele tem sequência no governo do Lula, do seu ponto de vista, inclusive, do governo do Lula, com maior potencial de crédito aos pequenos agricultores. E o que inibe, inclusive, o movimento do MST. Um
Você viu que o movimento do MST não teve mais a força que tinha no governo de Fernando Henrique. Por quê? Porque no governo do Lula, quando o governo do Fernando Henrique terminou seu governo, ele destacava cerca de 1 bilhão e 800 milhões para crédito da agricultura familiar. Sabe quanto que está hoje do governo Lula? 22 bilhões para a agricultura familiar. Então, isso fez com que todos os assentamentos realizados recebessem um potencial muito grande de crédito que inibiu a movimentação política. Não que o movimento tenha acabado. Se você vai no Pará hoje, você tem uma intensidade muito grande desse movimento. Na Amazônia, de uma forma geral. Mas essa reforma agrária, sob o ponto de vista do capitalismo moderno, ela seria extremamente interessante. Porque vocês imaginam que um latifúndio de 100 mil hectares se transformasse em 300 propriedades rurais? Seria 300 propriedades que demandariam o quê? Não só crédito, máquinas agrícolas, insumos, enfim, aumentaria a produção, etc, etc. Você sabe quantas cabeças de gado nós temos hoje no Brasil? 210 milhões de cabeças de gado. 30 milhões a mais do que a população humana. Se você pensar que cada cabeça de gado ocupa 1 hectare de terra, com exceção dos confinamentos, que nós temos cerca de 1,5 milhão de bovinos confinados no Brasil, mas se você pensar, nós temos pelo menos 100 milhões de hectares ocupados por vacas e bois, que não estão produzindo outra coisa a não ser carne, que nem todo brasileiro come carne. Preço de um filé, R$30, quem que vai comer? Preço de uma picanha. Então, não, vai comer carne de segunda, né, Camila? Então, ou não vai comer carne. Daí, com isso, nasceu um incentivo à produção de frangos, que nós nos tornamos os maiores produtores de frango do mundo, exportando frango para todo o mundo árabe, e para a China agora. Sabe o que nós exportamos para a China? Pé de frango, porque o chinês adora comer pé de frango. Né? Bom, enfim, essas políticas... Eu acho que o que a gente tem que entender é o seguinte, no aspecto geral, é que essas grandes reformas não acontecem porque nós não temos um mundo político que pensa o país de amanhã. O pessoal está muito preocupado com o voto que vai ter na próxima eleição. E quem vai financiar a minha campanha? Então, acho que se a gente mudar um pouquinho mais para o conceito da ética, nos preocuparmos com a nação, a gente com certeza vai diminuir o desgaste ambiental e a pobreza no nosso mundo. Bom, era isso mais ou menos que a gente tinha que falar. A gente tinha mais coisas para falar, né? Nós passamos todos esses slides para vocês e nos colocamos à disposição. Tá ok? Obrigado pela atenção aí.